o Flamengo o quê? Ele não perdia 3 jogos seguidos desde 2023 com o Vitor Pereira, né? Como perdeu na sequência. Agora tá 4 jogos com o empate de hoje no Maracanã contra o Internacional. Mas assim, já no final do primeiro tempo, o torcedor já estava vaiando, meio que xingando o time. E no final, mais ainda. Né? Foi um pênalti tolo, eu marcaria o pênalti e tal. Assim, uma cobrança como se não tivesse ganhado mais nada. E o não time perdia 3 jogos há quanto tempo? Desde 2023. Mas ele também não ia a uma Copa do Brasil, campeão de Libertadores e prorrogação contra o campeão europeu desde 2019. Exato. Além de... e perderam os pênaltis, né? Perderam os pênaltis para o PSG. Mas jogou até o dia 17 de dezembro, voltando do Catar, né? E o próprio Corinthians mérito, né? Porque o Corinthians jogou até 21 de dezembro. Corinthians e o Vasco. Quer dizer, claramente, no caso do Flamengo, o time está sem ritmo, fisicamente também, alguns jogadores tecnicamente mal, mas daí esse tipo de pressão que já não dá mais, assim... E outra coisa, tá demais. Não foi o combinado. Além disso. O combinado era, o Flamengo tirou o time da Copa São Paulo para disputar o Campeonato Carioca. Aí começou a perder, começou aquela palhaçada. Mas e se ele cair? Daí, que se dane. Não, se ele cair, eles puxam. Porque vai tirar o Flamengo do Campeonato Carioca? Aí acaba o campeonato, pô. O que é o Campeonato Carioca? O Flamengo. Aí tira o Flamengo, vai jogar o quê? Então, os caras... ele voltaria. Se ele caísse, ele voltaria. E no quadrangular também são 6 jogos. 6 times, né? E de volta e não vai ganhar. Tem dinheiro, dá. É impossível cair só um. O de São Paulo não tem importância, mas pelo menos dá dinheiro. De lá nem dinheiro dá, não muda nada. Aí começaram a encher o saco, fizeram colocar os jogadores antes. Aí você quebra a preparação. O time do Flamengo está no meio da preparação, quebrada por causa dessa palhaçada aí. E o assunto agora, claro, o Flamengo. Já aproveitando esse gancho, o Flamengo que empatou com o Internacional. O Piperno e eu estivemos nessa transmissão aqui pela Jovem Pan. Maíter abre o placar ainda na primeira etapa. O Flamengo empata no segundo tempo com o gol de pênalti. Pênalti claro, infantil, bobo ali, mas um pênalti claro do Bernabé e no Varela. E o gol do Inter, um belo gol, mostrando, né, a diferença que é um time que tem centroavante e um que não tem, né? O Flamengo hoje tem sofrido bastante a ausência de um reserva pro Pedro, porque o Pedro não vive uma fase boa, vem de uma lesão complicada, né? Passou por um tempo fora, e o Bruno Henrique, como esse centroavante improvisado, não tem dado conta do recado, Piper. O que explicar, né? O que explica essa fase do Flamengo, além da questão física, que é ali um tabu nesse início de temporada, Piper? Então, né, a gente falava dessa série sem vitória, aliás, de muitas derrotas do time do Flamengo. Veja, no final do ano passado, o Flamengo, naqueles últimos jogos de Campeonato Brasileiro, já tinha oscilado muito. O Flamengo perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro. É que o Palmeiras teve resultados em jogos desastrosos, Paulo, né? O empate em São Paulo contra o Vitória, depois outro empate contra o Fluminense, aquele jogo contra o Santos lá na Vila, com praticamente o time reserva. O Flamengo, no final do ano, ele já dava sinais de uma certa oscilação e o ataque estava sendo muito cobrado. O Flamengo decide a Libertadores contra o Palmeiras, um gol de zagueiro em cobrança de escanteio. Foi assim em outros jogos, nessa parte final. O Flamengo, no Mundial, no jogo lá contra o time mexicano também, esse foi o caminho para o Flamengo chegar ao gol. Todos os zagueiros do Flamengo fazendo gols naquela parte final. Então, aí vem para... Mas tudo bem, deu certo, ganhou e tal. Então, vem para esse começo de ano, claro que tem todo o problema da preparação. O Flamengo tinha um outro planejamento, foi obrigado a antecipar isso e tal, treinou pouco como todo mundo, mas para mim também o Flamengo ainda busca algumas soluções que ele já não havia conseguido encontrar no final do ano. Então é um time de pouca infiltração, é um time que não consegue realmente jogar com um atacante lá de referência. Os outros jogadores prendem muito a bola, circulam muito, é verdade, todo mundo muito técnico, mas falta realmente aquele cara para quebrar uma linha, para se infiltrar mais. Então, o Felipe Luiz acho que vai quebrar a cabeça em relação a isso. E é claro que o torcedor do Flamengo tem que torcer para o Pedro se recuperar para ontem, né? Porque o Flamengo depende de um jogador como ele. E realmente está faltando esse cara. Agora, Guilherme, o Pepe está levantando um aspecto que é bem interessante, porque
Tá, você tem dinheiro e tal, mas tem certas posições que você não tem material humano. Por exemplo, o centroavante, fazedor de gols. Tá, o Flamengo precisa de um atacante. Pedro não tá legal, a gente não sabe. A contusão que ele teve foi muito grave, a gente não sabe que nível de recuperação ele vai ter, tomara que fique pleno, mas é muito complicado. O Flamengo, com toda a grana que tem, trouxe o Juninho Azerbaijão. Arriscou. E antes o Carlinhos. E antes o Carlinhos, não tem. Aí você vai por causa e fala, caramba. Agora, o Grêmio, você dá algumas tentativas. O Grêmio trouxe esse Carlos Vinícius, fez 3 gols hoje já. O ano passado foi um absurdo já, né? Pois é, mas ele. Então, foi uma aposta. Que ele nunca foi um jogador. Né? Aí você traz essa aposta, você vê o que vai acontecer. Então, meio que, mesmo tendo dinheiro, você não consegue ter. Tem um tipo de jogador que é muito complicado de conseguir. O Palmeiras, ele usa muito zagueiro. Mas o Flaco Lopes faz um gol. Trouxe o Vitor Roque, que é um jogador acima da média. Nesse aspecto, o Palmeiras leva vantagem. O Flamengo, ele depende muito de entrar na área, de chegar batendo, ou que o Pedro volte. E não tem jogador para. Não é que não tem. A gente vê os gastos desses times. Não tem dinheiro, não tem jogador, não tem material humano. Ou você tem que trazer o Haaland. Né? Não tem jeito. Então é uma coisa muito doida. Você não tem esse tipo de jogador. Não tem. Eles não tem no mercado. Ué, quem que foi buscar o Brenner de volta lá? Foi o Vasco, né? O Vasco, né? Não tem. Não tem. Ele perdeu o Verratti e foi. Vamos ver se consegue alguma coisa com o Brenner. E agora se fala no Marcos Leonardo, não é mais difícil também. Mas assim, mas eu tô entendendo, eu tô dizendo assim, é jogador já que conhece, né? No radar e assim, não aparece um novo, né? Mas até agora ninguém conseguiu trazer. É difícil. O Cruzeiro, ele arrumou o Caio Jorge. Então, aqueles que aparecem é meio que pedra preciosa. O Gabigol continua tendo espaço, porque os caras querem. Ele estava muito mal no Flamengo, vai pro Cruzeiro. Não estava legal, vem pro Santos e parece que está dando uma ressurgida. O cara aposta até o final. Não tem atacante, não tem. Aí não importa ter dinheiro ou não ter dinheiro, não tem. Tanto que o cara que faz gol não é o centroavante que faz gol, o Palmeiras talvez compre o Arias, que fazia gol no Fluminense. Claro que o fazedor de gols era o Cano, estou falando da Libertadores. Mas só pelo fato de ele fazer, sei lá, entregar 12, 15 gols por ano, o Palmeiras está se dispondo a gastar um caminhão de dinheiro para trazer o cara de volta. Então, realmente é uma posição difícil. E o Flamengo, eu acho que eles estão procurando. O problema é achar. Ou fazer aposta, tipo... E o Flamengo é chato, né? Você acha que o time que o Botafogo foi campeão brasileiro? Tinha o jogador angolano desconhecido, tinha o Igor Jesus desconhecido. Tinha o próprio Barbosa. Soares, Barbosa. Se monta esse time do Flamengo, os caras derrubam tudo lá. Então, eles são chatos, né? Então, eles não admitem aposta. O Azerbaijão chegou arrebentado. Ele não era muito no ramo, mas chegou arrebentado. Então, esse é uma dificuldade. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem o material humano para você contratar. Difícil? Está difícil mesmo. Mauro Betting, esse Flamengo que passa por esse problema no ataque, né? Você pode citar aí Plata, Cebolinha, o Pedro numa fase ruim, o Bruno Henrique como centroavante que não tem rendido, né? Enfim, o ataque do Flamengo não tem rendido aquilo que se espera de um ataque desse porte que é o elenco do Flamengo. E tem também hoje, no jogo de hoje, claro, ainda é início, né, de trajetória do Paquetá no Flamengo, claro. Mas ele errou aquele gol contra o Corinthians na Supercopa e hoje ele erra o passe que termina no gol do Inter, né? Lá na frente, mas começa com ele, exatamente, depois de toda a jogada, né? O Ronaldo pro Alan Patrick, Carboneiro e o Borré, né? Bela jogada, rápida, Borré deixando o Léo Ortiz no chão. E terminou nisso, né? Flamengo 1, Inter também 1. Poderia ter sido pior. Não fosse o pênalti tolo infantil do Bernabéu, não sei se o Flamengo teria força para empatar, e até com a pressão da torcida. O gol foi muito bonito, e até em cima disso tudo que a gente está falando, o Borré, que eu acho muito bom jogador, agora parece estar começando a jogar. Não foi só hoje o golaço que ele fez no Maracanã. O Borré está começando a jogar um cara que se esperava mais, né? E assim, de novo... É muito fácil a nossa vida aqui de comentarista, porque você pode falar alguma coisa com nível de investimento, por exemplo, do Flamengo, estamos falando agora do Flamengo,
que esse time vai para as cabeças, tá? É muito fácil acertar. E quando dá errado, pô, o futebol é maluco, tem essa pressão da Flapresa, pressão nossa, da torcida, de um monte de coisa, e de jogadores, né? E aí você pode cogitar um monte de coisa. E quantas vezes? Todas as vezes a gente não sabe exatamente o que está passando ali na cabeça, na alma, na vida de um jogador. E nisso o Nelson Rodrigues, que não entendia muito de futebol, mas bastante de vida e de criatividade, de ficção, o Nelson Rodrigues foi um dos primeiros, se não o primeiro, a falar bastante dessa questão humana, né? Dessa questão psicológica, emocional, mental, que graças a Deus no futebol e em outras áreas de atividade, as pessoas estão se consultando mais com psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, e credos, religiões, ou o que seja. Aliás, sobre o tema, leiam a coluna dessa quarta-feira do mestre Tostão, que ele fala sobre saúde mental, inclusive de jogador de bola. Que é fundamental, gente. Assim, e o Tostão parece que entende um pouquinho de futebol, inclusive de medicina, médico que é formado desde os anos 70, quando lamentavelmente em agosto de 73 o Tostão teve que parar de jogar por conta do descolamento de retina com apenas 26 anos. Então, assim, essa questão, insisto, não só no campo de futebol, em outros campos de atividade humana, essa questão mental é muito importante e cada vez mais, até porque hoje a gente tem um acúmulo de estímulos, um acúmulo de porrada, né? Você vê qualquer coisa hoje nas redes antissociais, seja o X, seja o Instagram, o Telegram, o WhatsApp mesmo, o nível de porradaria, de falta de tolerância, de paciência, vou nem dizer de amor, mas de respeito. O jogador hoje está cada vez mais... É aquela coisa, o cara não pode nem entrar em rede social, porque... E errou um passe, que a gente está falando aqui do Paquetá. Pô, não pode um cara de 42 milhões de euros. Claro que pode, né? Até porque é mérito dele de ter isso aí, né? E o Flamengo ter esse dinheiro, e tem mesmo, né? E eu acho que até faz responsavelmente. O próprio Boto falou a respeito da declaração lá de dezembro do BAP, quando ele fala que o Flamengo teria de 600 a 1 bilhão de reais para investir. O Boto, com razão, falou, são coisas que mesmo para um conselho você tem que dar a segurada. Você dá o preço, e eu sou péssimo negociante, tá? Para comprar, vender, um monte de coisa. Você dá o fala, olha, eu tenho até 1 bilhão, vai todo mundo pedindo 1 bilhão pro Flamengo, né? E embora a gente saiba que o Flamengo tem esse dinheiro, tem uma receita de mais de 2 bilhões de reais ano passado, você sabe que o Flamengo tem dinheiro, mas você não pode precificar quanto você vai gastar, né? E o BAP é extremamente inteligente, capaz, sobretudo no mundo dos negócios, para não abrir esse jogo, mas enfim. Mas dentro de campo tem aquilo que a gente já falou, para não ser mais repetitivo ainda, demorou para entrar em férias, voltou antes da hora, e também uma questão interna, como bem destacou Flávio Prado, pela comissão técnica não teria voltado ninguém, mas foi a pressão de cima para baixo que realmente houve um desentendimento, e aqui não é... Até porque já passou, né? Já passou mesmo, né? Não é aqui para... Não é Léo Dias aqui, não é para falar, mas realmente não era o que a comissão técnica queria, a volta dos caras antes, e eu que pretendia a direção de futebol e sobretudo a presidência que houvesse uma mescla que eu acho que não era o caso mesmo. Mas houve, enfim, e isso está interferindo. O resultado foi mais uma vez decepcionante, não o resultado, porque empatar com o Internacional não é um demérito no Maracanã, mas a maneira como o Flamengo jogou de novo hoje, e essa sequência de 4 jogos, o futebol apresentado pelo Flamengo é pouco. Diga, quer falar, Pedro? Pode falar. O Flávio estava falando desse negócio de como é duro arrumar jogador que faz gol, né? E aí eu estava lembrando, tentando puxar da memória alguns que vieram aí, né, cercados de muita expectativa e não deram certo. Aí lembrando do próprio Internacional. O Internacional foi lá em 2023 e trouxe o Ener Valencia. O Ener, naquela temporada, lá na Turquia, ele era jogador do Jorge Jesus. Naquele último campeonato turco em que ele atuou, ele terminou com uma média de 1 gol a cada mais ou menos 80 minutos. Era um negócio absurdo. Tinha jogado uma ótima Copa do Mundo e fez gols, aliás, em 2 Copas, em 14 e 22. Ele faz gol na Copa de 14, na Copa de 22, arrebenta na Turquia, aí o Internacional vai lá e traz o cara. Fala, pô, o Internacional trouxe o cara certo, o maior artilheiro equatoriano, foi um monte de gol eliminatório, não... Deu no que deu. Não conseguiu jogar no Inter. E Borja? É bom. Mas Gols inacreditáveis que ele perdeu contra o Fluminense. Então, Borja, os tontos que foram buscar de madrugada. Foi artilheiro do Palmeiras. O Borja vem aí, o bicho vai pegar. Então, quem? O Borja. Quando o Palmeiras contratou, todo mundo falou, caramba, era Guerra, né? O outro Guerra também, lamentavelmente. Também foi, mas aí, coitado, aí Tem problema sério até do filho dele. Exatamente. Uma sequência. Mas aí o centroavante, o cara faz gol.
Pô, e vê o que a torcida faz com o Yuri Alberto. Sim. Que ele até estava desesperado, eu luto por vocês. Tem que lutar pela família dele, não pelos outros. Lutar pelo trabalho dele, pelo dinheiro dele. Mas, enfim, ele perde gol, os caras enchem o saco. Vende! Eu quero ver se vai arrumar outro. Não arruma, cara. O cara que faz gol tem que ser guardado com muita preciosidade. Perdeu o atacante, você tá ferrado. Não se fabrica. É um negócio muito louco. Eu acho que chega lá na escolinha, nas bases, o cara começa a fazer muito gol e fala, vai jogar de zagueiro, fazendo gol demais, vai pra lá. Ó, jogador que dribla, tem habilidade, faz gol, os caras não... Você não tem, você não revela. O São Paulo revelou aquele Rian, e aí, coitado, machucou, que era o que fazia gol. Que você vê. De todas, vai vendo a revelação. Pouco, né? Difícil. Não tem. Chega muito jogador de lado de campo, né? O próprio Pedro, que o próprio Estevão, né? Que são jogadores, foram as grandes revelações, jogadores mais de lado de campo. Não tem, o atacante não vai longe. Tem um monte de gente aí, principalmente em rede social e tal, vibrando com esse meteórico sucesso do Endrick lá na França e tal, né? Mas... é porque muita gente ainda não viu o Endrick jogar lá, porque o Endrick não tá jogando de centroavante. O Endrick tá jogando, na verdade, de ponta. Ele joga aberto e aí é o Endrick. Mas ele nunca foi centroavante mesmo, né? Pois é, mas... Eu tô dizendo, as grandes revelações do futebol brasileiro dos últimos anos, o Endrick e o Estevão, jogadores de lado de campo. Pô, o cara que faz gol é gozado isso. Às vezes tem aquele centroavantão grosso, o próprio Yuri Alberto, não é um primor de domínio de bola. Mete bola correndo, ele vai. Dominar, ele tem uma certa dificuldade. Então, mas não se aprimora isso do fazedor de gol, sabe? O cara que... Não é toda hora que você vai ter um careca que domina, dribla... Não, um Reinaldo. Não, é difícil. Mas você tem um cara de explosão, um cara que faz gol, precisa disso. E a gente não está revelando. Não é só no Brasil, não, ninguém. Sim. Tanto que quando o Haaland apareceu na Noruega, foi uma caça, né? Todo mundo queria o cara. É difícil. A gente tem ainda grandes centroavantes, né? Assim, o Haaland é um monstro, o Haaland é nível dos maiores. Assim, os números do Haaland podem fazer com que ele seja o maior artilheiro da história da Champions League. O cara ainda tem mais de um gol por jogo em Champions League, sendo que não é só no City, né? Ele jogou pelo Borussia Dortmund, ok, mas jogou pelo RB Salzburg e já tinha uma média absurda. Você tem o Kane, que é um cara que não é só centroavante, que você vê, às vezes o Kane vem baixar quase como um volante, né? É um 9 e aprimorou-se e tal. O Lewandowski em final de carreira, esse é um 9 e tal. O Mbappé tá jogando, mas ele sempre foi um cara... Ele sempre prefere vir de fora para dentro e tal. Dos últimos anos, Messi e Cristiano. O Messi era um falso 9, o Cristiano no finalzinho estava mais como centroavante, com o Benzema ajudando. Quer dizer, mas esse 9... E aí também não precisa ter também, né? Porque para mim, o Messi é o maior de todos, né? Pelé de outro planeta e não era um 9, fazer, né? Gol. Eu digo, o cara que faz gol. O cara que faz gol. É o Haaland, né? Se você tiver um gênio, ok. O cara que faz Mbappé, gol. Acho que esse ano... técnico, não é só fazer gol, não precisa ser tão técnico. Não. Por exemplo, o Mbappé, que é um monstro. Aliás, o Mbappé tem tudo, a Copa que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, o Mbappé tem tudo para ser o maior artilheiro da história das Copas já na sua terceira Copa. Ele já tem 12 gols, né? Então, 14 jogos, né? Porque ele jogou todos. Né? 14, é um absurdo. O Mbappé e a França devem ir longe, pelo menos até a semifinal da Copa. Mas assim, é interessante, né? Realmente, esses 9. Eu não sou muito aquela de um 10. Quem é o 10? 10 tem um monte. Tem vários tipos de 10. Tem zagueiro que é 10, tem meia que é 10, tem hoje, volante que é 10. Mesmo os 10 aqui, que lança a bola. O Rivelino, Ademir da Guia, Dirceu Lopes, Pelé, eram de cada um diferente do outro. Mas mesmo assim, o cara do lançador, o cara que bota na cara do gol, hoje pode ser um zagueiro com uma boa saída de bola. O Marlon Freitas hoje. O volante e tal, não tem por isso. O Marlon Freitas do Palmeiras tem uma ótima bola. E o 9, quando eu falo, é o cara que faz gol. Mais o 9, o que a gente está acostumado, é o 9 meio grossão, com muita dificuldade, que a bola cai na área e faz gol. O cara de 2 toques, dominar e bater. O Caleri, vai, pronto. Sim. O Caleri. O Nélio Brocador, lembra? O Flamengo campeão da Copa do Brasil. No máximo 2 toques e gol. Isso, o Caleri, você vê que ele tem dificuldade para dominar a bola. Mas você viu hoje, o espacinho, meteu a bola de cabeça. O ano passado ele foi bem, machucou e tal. Esse tipo de cara que eu tô falando. Finalizar é um negócio impressionante. Ele não vai dar mais do que 2 toques na bola. Mas ele consegue posicionar o corpo, olhar pro gol e bater bem na bola. Você só ganha uma competição, salvo exceções, se você tiver um cara desse. Um cara que te livra a cara. Tá? Acha do nada, né? Aliás, eu acho que o Verratti só não caiu até agora. O Vasco, nesses últimos tempos. Por causa do Verratti. Ele quebrava o Cano, né? O Fluminense ganhou uma Libertadores, pô.
Tem um negócio muito louco. Ele fez um gol domingo aí pelo seu portante de pênalti, mas já, o segundo jogo que ele entrou, já fez gol.